Essa pergunta, ela tem sido muito recorrente. Por que engordamos após um trauma? E aí eu quero respondê-la aqui hoje para você, tá ok? Então fica comigo até o final dessa videoaula para que você possa entender um pouco mais sobre essa dinâmica. Muitas pessoas enfrentam batalhas constantes com a balança, sem entender o porquê. Mesmo se esforçando em dietas, atividades físicas, o peso sempre volta. O que poucos sabem é que muitas vezes o ganho de peso ele está ligado a um mecanismo inconsciente de defesa do próprio corpo. Após, por exemplo, um trauma emocional significativo, o corpo ele entra num estado de alerta, vamos dizer assim. E aí a mente, na tentativa de proteger ou de se proteger de novas dores, ela pode criar uma capa protetora em forma de gordura. E aí esse acúmulo de peso ele tem uma função simbólica, tá? De forma inconscientemente. Ele representa um escudo contra ameaças externas, ou sejam elas emocionais ou físicas. Por quê? Porque o corpo ele vamos dizer assim, ele é como se fosse um reflexo das nossas emoções. Quando eu paro para olhar para um corpo, eu busco identificar o que emocionalmente o seu inconsciente está querendo dizer através desse corpo. Porque o corpo e a mente, eles estão profundamente interligados, conectados intrinsecamente. Quando uma pessoa passa por um trauma, seja um abuso, seja uma rejeição, seja uma perda, seja um abandono ou qualquer situação emocionalmente impactante, o sistema nervoso ele pode entender que o mundo externo é perigoso, que o mundo externo é difícil. E assim o cérebro ele vai ativar respostas de sobrevivência, que podem incluir compulsão alimentar, desaceleração do metabolismo, além do aumento de gordura corporal. E isso pode ser uma resposta biológica para amortecer as dores emocionais ou criar uma sensação inconsciente de segurança, tá? Então, além disso, temos também o estresse crônico, que é muito comum no pós-traumas, que desencadeia uma produção de hormônio de forma desproporcional, que é o cortisol, o hormônio do estresse, que vai favorecer esse acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Tá? Então, isso aqui é só para você entender essa pergunta: por que engordamos após um trauma? É importante ressaltar que só as dietas e só os exercícios não vão resolver isso. Por quê? Porque pessoas que carregam um trauma emocional podem até perder peso temporariamente. Mas sem tratar a raiz do problema, sem tratar a raiz do problema emocional, é comum que o peso volte. Isso acontece por quê? Porque o corpo mantém um padrão de autoproteção até que a mente se sinta verdadeiramente segura. Segura para quê? Para liberar o peso, para liberar essa capa de proteção. Portanto, antes de você embarcar em mais uma dieta, em mais um plano de exercício, mais isso e mais aquilo, é essencial olhar para dentro. É essencial fazer uma avaliação introspectiva e buscar identificar quais traumas podem estar associados ou influenciando a sua relação com o peso. E aqui dentro da consultoria Pense Magro, das nossas mentorias, do protocolo terapêutico aplicado ao emagrecimento, nós trabalhamos dinâmicas para ressignificar o trauma. Mas assim, pastor, como que eu posso ressignificar e liberar esse trauma? Vou te dar algumas dicas aqui. Primeiro, identifique o trauma. Reflita sobre momentos marcantes da sua vida que podem ter sido emocionalmente difíceis e que possivelmente influenciaram a sua relação com a comida e o corpo. Ok? Identificou o trauma, fez uma autoavaliação, avaliou introspectivamente, identificou possíveis traumas. Agora você vai buscar um apoio terapêutico. Porque é importante ter consciência de que precisa ser terapias que trabalham com ressignificação de traumas. Terapia sistêmica, com programação neurolinguística, com práticas somáticas, é que vão te auxiliar na reestruturação, no equilíbrio emocional e permitir que o seu corpo libere esse peso acumulado. É isso que nós fazemos aqui dentro
da terapia aplicada ao emagrecimento. Então, e aí é importante que você pratique autocompaixão, porque seguir esses 2 passos sem autocompaixão, sem autoaceitação, você não vai lograr êxito. Muitas pessoas que lutam com o peso carregam culpa, carregam autocrítica intensa. E aí substituir a culpa pela compreensão, pelo amor próprio, pode ser um grande passo para a sua cura, para a sua restauração. E o último passo é reconecte-se com o seu corpo. Nós vamos utilizar técnicas de visualização, de meditação e exercício de respiração. Para quê? Para te ajudar a restabelecer uma conexão saudável com o próprio corpo, reduzindo a necessidade inconsciente de uma autoproteção. É isso que nós fazemos. Então é por isso que nós engordamos após um trauma. Sempre acontece alguma coisa depois de um trauma. E onde é que vai manifestar isso? No corpo. Então, engordar após um trauma não é apenas uma questão de alimentação ou sedentarismo, não, é muito mais que isso. O corpo ele expressa através do peso dores não resolvidas. Então, olhar para essas emoções por trás do ganho de peso e trabalhar na cura do trauma é o caminho para um emagrecimento saudável e sustentável. E aí, é muito importante acolhermos essas emoções, acolhermos o seu corpo para que esse corpo se sinta seguro para soltar o que não precisa mais carregar. E aí, consegui responder essa pergunta para você? Para que você tenha consciência. Se tiver muito difícil sozinho, nós temos aqui a mentoria, a consultoria, onde nós vamos trabalhar técnicas de terapia aplicada ao emagrecimento. Quer saber mais sobre como ser mais saudável e emagrecer? Então, nós nos encontramos na próxima videoaula ou me chama no número que está aqui e se inscreva na próxima mentoria.